Boa noite, meus irmãos e amigos, iniciando hoje mais uma live missionária aqui, nosso momento missionário, que a gente tem já feito aí durante toda essa pandemia, todas as segundas-feiras, né? E essa noite, com muita alegria aqui, a gente está recebendo a pastora Eliana Silva, da Missão Além, e ela quer nessa noite nos contar um pouquinho aí da sua experiência, né? Ela trabalha com tradução da para a língua indígena, e nós queremos ouvir um pouquinho o que a missionária tem para nos contar nesta noite aí desse trabalho lindo aí de tradução da Bíblia. Um prazer estar recebendo a missionária aqui. Quero pedir que a pastora já se apresente aí a nós, da nossa igreja de Porto Alegre aqui. Graça e paz, irmãos, é uma alegria muito grande poder participar com vocês desse momento missionário. Eu sou Eliana Silva, sou missionária da Missão Além e da CIB também. Trabalho com um povo indígena aqui no norte do Brasil, especificamente em Altamira, no Pará. Já tem mais de 30 anos que estamos nesse projeto, eu e meu esposo. Meu esposo é o pastor Oséias, mais conhecido como Tio Viri, que é o nome dele da aldeia. O meu nome é Cuá, né? O meu nome é Cuá, que é o nome que eles nos deram. E trabalhamos, então, aqui no norte do Brasil, com uma etnia indígena. Nosso trabalho teve vários momentos, né, de aprendizagem da língua, de análise da língua, de um momento também que nós trabalhamos na área da escola, meu esposo trabalhou na área de saúde também, e nesses últimos anos nós temos nos dedicado mais especificamente à tradução da palavra de Deus. Nós já traduzimos o livro de Lucas, livro de Gênesis, estamos trabalhando agora no que nós chamamos dos 5 T's, que são 1º e 2º Timóteo, 1º e 2º Tessalonicenses e Tito. Temos também porções de Marcos traduzido, temos Jonas, Ruth. Então, nós temos porções do Velho Testamento e também do Novo Testamento traduzido para a língua que a gente trabalha, né? Então, nesses últimos anos, a nossa dedicação tem sido essa. Então, nós somos também da Missão Além, a Missão Além, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária, não é do além. Quando nós moramos em Brasília, às vezes as pessoas ligavam para lá e perguntavam, aí é do além? Aí a gente ainda não. Somos da terra. Mas além, a Associação Linguística Evangélica Missionária trabalha, então, com a tradução da Bíblia, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Além é a Wycliffe no Brasil, e temos também trabalhos em vários países, né, fora do Brasil, e trabalhamos também com o treinamento de novos missionários. Por muitos anos, nós estávamos em Brasília, no treinamento de novos missionários, e para o trabalho transcultural e o trabalho de tradução da Bíblia. Então, esse é o nosso trabalho. Nossa, que legal! E quanto trabalho, né, pastora? É muito trabalho, imagina traduzir toda a Bíblia ali, né? E, sem dúvida, é um trabalho muito extenso, né? Exige muita dedicação, né? Só para, como um leigo, assim como eu, acho que muitos também não conhecem muito esse trabalho, mas existem muitos povos, não sei se é o caso do que vocês trabalham, que eles não têm a língua escrita, né? Só tem a língua falada. Isso tem que ter todo um conhecimento para desenvolver, a partir daí, uma língua escrita, né? Não sei se eu estou falando algo certo, me corrija, por favor. É certinho, certinho. Exatamente isso. Existem muitos povos no mundo que são considerados povos ágrafos, ou seja, que ele não tem ainda a língua escrita. Então, o trabalho com esses povos você vai chegar lá e vai começar do zero. Apenas eles só têm a língua oral. Então, você vai ouvir a língua, você vai transcrever foneticamente os sons, vai analisar aqueles sons até descobrir o que é som, o que é fonema, o que não é,
né? Aí são os termos técnicos, mas você vai, então, descobrir a palavra, o morfema, as classes gramaticais, toda língua tem. É interessante é que toda língua ela tem a sua gramática própria da língua, toda língua tem a sua maneira de expressar, a sua poesia, a sua forma, né, de expressar sentimentos. Então, quando você chega numa cultura, você dessa, né, que é ágrafa ainda, que usa só a oralidade, o trabalho, assim, é bem maior, você começa ali, então, a entender a língua, e a língua ela é o reflexo da cultura. Então, você tem que entender a cultura para poder aprender a língua. Então, são muitos anos de dedicação, ouvindo bem, né? E nisso, o curso que nós oferecemos em Brasília, da Missão Além, te ensina a fonética e a fonologia, que vai, então, aguçar os ouvidos a você ouvir aquele som, distinguir aquele som, para poder, então, transcrever foneticamente, até você produzir uma ortografia experimental. E com aquela ortografia experimental, você vai começar, então, a alfabetizar, né, alguns leitores e ver se aquela ortografia realmente está atendendo, né, que eles estão conseguindo ler, até, então, você finalmente ter uma ortografia aceitável, né? Depois da alfabetização de alguns. Então, esse é um processo longo, né? Nós chegamos aqui no grupo que nós trabalhamos em 89, e eles eram ágrafos, né? Eles não tinham ainda nada escrito da sua língua. Então, nós trabalhamos na análise da língua, trabalhamos na ortografia, não só nós, mas tinha também duas freiras da Ordem Irmãzinhas de Jesus que estavam na aldeia, e nesse tempo elas foram, assim, muito, muito boas para nos ajudar. Nós nos juntamos para começar um trabalho, então, de uma educação formal entre o grupo, e lá eles começaram, então, a ler, e foi muito interessante, só para vocês terem uma ideia, quando um povo adquire, né, a língua escrita, eles começaram, então, a fazer bilhetes, e eles começaram a ver que a utilidade da língua escrita era mandar bilhetes. E eles começavam a mandar bilhetes um para o outro, principalmente os namorados. E, de vez em quando, a gente encontrava um papel dobrado, assim, na fresta da farmácia, e a gente ia lá ver, era um bilhetinho, né, para alguém. Então, isso é uma coisa que você só testemunha quando você vê um grupo, né, que não tinha escrita e passou a ter escrita. E hoje, depois desses mais de 30 anos, nós já temos indígenas que estão fazendo universidade. Então, foi um salto muito grande, muito grande. Graças a Deus, o reino de Deus, ele chega e ele faz diferença dentro do lugar onde ele chega. Amém, que bênção, né, irmã? Às vezes a gente pensa em tradução da Bíblia, mas a gente não pensa na dificuldade que é de adaptar a tradução à língua e à cultura local, né? Às vezes nessa era que a gente vive, né, era do Google, a gente acha que é só jogar lá no Google que o Google vai traduzir para ti, mas não é bem assim, né? A dificuldade de tu entender a cultura, entender a fonética ali, é algo muito complexo, né? Imagina, desde 89, nesse trabalho aí de tradução da Bíblia, né? Que Deus continue abençoando aí vocês aí nesse lindo trabalho, né, de tradução aí da Bíblia. Mas vamos fazer a primeira pergunta, então, aqui, para a pastora nessa noite. Durante a pandemia, durante esse período de pandemia, sabemos que os trabalhos missionários tiveram dificuldade de serem colocados em prática. Como está sendo para vocês esse tempo? Olha, a pandemia veio assim como um furacão, né, na vida da gente, porque nós tínhamos planos, nós tínhamos tudo, prazos a cumprir, né, dentro da tradução, nós temos consultores, e os consultores, eles têm suas agendas, então nós tínhamos tudo programado para o ano passado. E, de repente, veio a pandemia, nós ficamos impossibilitados de ingressarmos na aldeia. Uhum.
tivemos que desmarcar tudo, os indígenas também passaram uns 4 meses sem virem na cidade, a situação aqui estava muito difícil, e eles também estavam um pouco assustados, né, com a doença que eles chamam Marinaúva, ou seja, a doença feia, e com isso nós, alguns termos que a gente tinha que fazer, corrigir, ver como é que faria, né? Então, nós tivemos dificuldade de algumas correções, mas o Senhor sempre dá para a gente algo, né? Para não ficarmos sem saída. Nesse tempo, tinha uma indígena em Belém, acompanhando o neto, e então foi a tecnologia aí que nos ajudou. Nós ficávamos pelo Zap, falando com ela, ligando, olha como é que fala isso, como é que a gente corrige isso aqui para a gente. E ela então nos ajudou bastante nesse tempo, né? Mas a nossa grande dificuldade é estar presente, né? Depois, quando eles começaram a vir na cidade, eles começaram quando é que vocês vão? Está esperando vocês lá, né? A igreja está esperando vocês, mas nós não tínhamos permissão nem da nossa missão, nem do governo, né, da FUNAI, para ingressarmos na aldeia, então nós ficamos na cidade, e aquilo que era dificuldade, no fim, foi se tornando uma bênção para a gente, porque nós conseguimos, então, fazer exegese desses textos, dos 5 textos, como eu falei, de Timóteo, Tessalonicenses e Tito, fizemos a exegese, fizemos um texto básico, e quando algum Assurini vinha na cidade, eles tinham a nossa casa, então, para não ficar em algum lugar que eles podiam correr risco, né? Então, a casa ficou como um refúgio para eles. Então, nós hospedamos, durante o ano passado, por muito tempo, alguns indígenas aqui em casa. E eles estando aqui, nós, então, aproveitávamos para fazer o trabalho de tradução com eles e conversar com eles também nesse tempo. E, glória a Deus, nós oramos, a igreja orou, a doença chegou, o Covid chegou lá na aldeia, mas ninguém teve um estado grave, mesmo os velhos doentes, que nós pensávamos assim, se pegar essa doença, eles vão partir, mas não, graças a Deus, eles passaram bem, né, esse período. Amém, graças a Deus, né, que Deus vai conduzindo e direcionando todas as coisas, né. A minha segunda pergunta, acho que parcialmente a pastora já respondeu, que eram quais dificuldades vocês têm enfrentado no campo. Não sei se a missionária gostaria de nos acrescentar mais alguma coisa dentro desta pergunta. Acho que a nossa grande dificuldade era esse de não poder retornar para a aldeia, né? Então, o coração da gente fica apertado, a gente quer estar lá, a gente quer estar com eles, né? E tínhamos também a nossa casa para fazer a reconstrução, até o irmão nos ofertou todo o telhado da casa, nossa casa é de palha, mas com os invernos, com as chuvas daqui, já não dá mais para usar. Então, nós ganhamos o telhado, então estávamos para voltar para mexer na nossa casa. Tem também o local que a gente reúne como igreja, né, em uma das aldeias, que queríamos também fazer alguma coisa, então não conseguimos. E para vocês terem uma ideia, são várias aldeias. Então, a gente tem que ter um local de apoio numa aldeia, um local de apoio em outra aldeia. Então, a gente queria já também começar a fazer o outro local de apoio em uma outra aldeia, mas tudo isso foi impedido, né? Tudo isso não teve como a gente atender. E aí, o sentimento assim de impossibilidade deixa a gente um pouquinho frustrado, deixa a gente um pouquinho para baixo, né? Mas, como eu te falei, Deus abriu uma outra oportunidade para a gente, para tirar, né, todo esse peso do coração. Então, foi bastante abençoador para a gente. Que bênção, glória a Deus. Muito bom, né? Esses momentos que Deus vai
dando a direção, vai conduzindo, vai dando conforto no coração da gente, né? Muito bom ter essa esperança no Senhor, né? Sabemos que, apesar da dificuldade, Ele é quem nos coloca em certos lugares, é quem nos abençoa, é quem nos conduz. E glória a Deus, né? Porque o Senhor vai abrindo as portas e vai direcionando, né? Quais os projetos para este ano? Bem, para esse ano a gente quer terminar a consultoria do livro de Gênesis. No ano passado, mesmo com toda a dificuldade, no final do ano nós conseguimos fazer a consultoria do livro de Gênesis. Para vocês entenderem, todo livro que é traduzido para uma língua, todo livro da Bíblia, né, que é traduzido para uma língua, ele passa por uma consultoria, e a gente não pode dizer, olha, esse livro está bom, é a palavra de Deus, vocês aceitem, né? A gente não faz isso com os povos. Vem um consultor que vai analisar o texto, a tradução, para ver se essa tradução realmente está de acordo com a palavra de Deus. Então, nós fizemos isso no ano passado com 25 capítulos de Gênesis, estão aprovados, e esse ano, então, nós vamos fazer a consultoria desses 25 capítulos, tá? Só vamos marcar a data, e também fazer desses outros livros, né? Então, esse é o plano para esse ano, e o nosso retorno para a aldeia. Graças a Deus, aqui na nossa cidade, o andamento da vacinação está bem, tá bom. Essa semana, meu esposo deve se vacinar, eu também, conforme for o andamento, mas está bem adiantado, talvez nós nos vacinemos. Então, vacinando, a gente pode voltar, então, ao nosso tempo na aldeia e acompanhar ali a igreja. Mas uma coisa que eu queria falar, que foi interessante, que a gente fica ansioso por não poder estar lá, né? Por não poder acompanhar, não poder aconselhar. Mas eles, às vezes, nos ligavam de lá da aldeia e nós tivemos, assim, ficamos com o nosso coração muito alegres, porque nós não estávamos, mas o Senhor estava, né? Amém. E o que veio no meu coração, que esse era um tempo de Deus, né? De Jesus com eles, sem a presença do missionário, né? E teve uma aldeia que eles continuaram fazendo os cultos. Eles têm o costume de fazer um café da manhã todo domingo, então eles fazem esse café, então eles falam a palavra de Deus. E teve uma vez que uma indígena veio aqui na cidade e ela falou assim para mim, perguntando de uma passagem bíblica que ela queria entender, e eu comecei a explicar para ela. Ela disse: é porque lá na aldeia tem um rapaz que ficou viúvo, nós acompanhamos, fizemos até o casamento dele, e logo depois a esposa faleceu. E ele estava muito triste, dizendo assim que ninguém ligava para ele, que ele tinha sido esquecido. E ela leu, então, aquela passagem de Isaías, dizendo que, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu, porém, não me esquecerei de ti. E ela falou isso para ele. Eu achei assim tão lindo, porque ela mesmo leu a palavra de Deus e falou a palavra de Deus para aquele jovem. Então, isso me abençoou meu esposo, porque a gente vê que é o próprio Deus, o Espírito Santo, trabalhando na vida deles e agindo na vida deles. Aí tinha uma outra aldeia que a gente estava preocupado também, que eles não tinham lá, assim, ainda não tinha se levantado um líder para fazer as reuniões lá. E, de repente, alguém liga de lá: olha, nós estamos fazendo o nosso café da manhã também e temos falado a palavra de Deus aqui. Então, isso nos alegrou, isso nos alentou, isso, assim, nos mostra que o nosso Deus, ele é o Senhor de todas as nações e ele está ali também falando e cuidando desse povo. Então, mesmo distante, o Senhor tem realizado coisas ali, mesmo nós estando distantes, né? Então, para esse ano é continuar esse trabalho, voltar, então, para a aldeia, ter um tempo lá para trabalhar no discipulado, na liderança da igreja, né? O tempo que eles estão em casa, a gente trabalha um pouco sobre isso, mas queremos estar lá. Então, nosso principal plano agora, a gente não está fazendo muitos planos, mas
esse principalmente de retornarmos Sim. e passar um tempo na aldeia. Que bênção, né, irmã? Poder ouvir os próprios indígenas já ali falando da palavra um para o outro, né? Lendo essa palavra. Deve ser muito gratificante, maravilhoso poder testemunhar isso, né? De ter feito toda essa tradução do princípio, começando do zero, e hoje podemos ver os frutos de um já lendo a palavra para o outro, né? Deve ser, me imagino agora nesse lugar aí, pensando nisso, né? Como deve ter sido lindo para vocês, né? Ver esse momento, né? Para a gente, assim, é maravilhoso. Principalmente quando você pensa que você chegou Sim. num povo que tinha o conhecimento de um Deus criador, mas não tinha o conhecimento do Deus salvador. Né? Quando você leva, então, a mensagem, eles começam a entender a mensagem, eles começam a falar assim, olha, eu falei com Jesus, né? Eu falei com Jesus, Jesus me ouviu, Jesus veio ao meu socorro, né? Então, quando você começa a ouvir os testemunhos que eles falam do encontro deles com Jesus, então isso é maravilhoso, porque a gente se sente apenas colaborador. Somos cooperadores daquilo que Deus tem feito, né? Amém. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo ali que conduz a vida deles. E é muito interessante aprender com eles. É muito interessante aprender com eles e ver que essa liberdade que eles têm de orar e ouvir Jesus, né? O meu esposo conta testemunhos tremendos e teve um indígena que um tempo desse assim aqui quando vai chegando agosto, setembro, aqui é um sol, é muito seco. E de repente um dia o meu esposo estava na aldeia e choveu e ele passando pela casa de um indígena, o indígena falou assim: "Você viu que choveu?" Ele disse: "Sim." Disse: "Pois é. Foi Janeiro Veté que mandou, foi Deus que mandou." Ele disse: eu plantei, minha plantação ali estava começando a brotar, mas estava o sol muito quente, eu sabia que ia queimar tudo, e aí eu falei com ele para ele mandar a chuva para molhar a terra, e ele mandou a chuva, por Glória a isso que Deus. choveu. Então, você ouvir eles, né, eles mesmos buscando a Deus, não é você, né, que nós somos acusados de levar a nossa religião, o nosso Deus, a nossa crença, né, para eles, mas quando a gente vê que é eles que conheceram a Deus, como eles chamam o Deus verdadeiro, que eles estão buscando esse Deus está respondendo a eles. Aleluia. Então, é maravilhoso. A gente só tem que ser grato, ter um coração grato, um coração quebrantado diante do Senhor, porque nós trabalhamos, mas foi o Senhor que regou, foi o Senhor que deu, então, Amém. fez frutificar a semente que foi plantada. Então, é uma alegria muito grande para nós, muito grande. Glória a Deus, né? Que lindo ouvir esses testemunhos aí maravilhosos do que Deus tem feito, né? No meio desse povo aí. Que Deus continue a mover esses corações a cada dia mais, né? Que o Senhor possa estar incendiando os corações desses povos para estarem servindo ao nosso Deus. Quero pedir para a missionária nos deixar uma mensagem essa noite, uma mensagem de incentivo às missões, aquilo que o Espírito Santo lhe conduziu, lhe falou no seu coração, que possa transmitir a nós, que estamos aqui ouvindo esse testemunho maravilhoso aí. Amém. Eu separei um texto, uma história que eu gosto muito, eu poderia contar a história, mas eu vou ler a história, ela não é muito grande, que me abençoa muito pensar nessa história e depois com a aplicação que a palavra de Deus nos dá. O nome da história é O Zelador da Fonte, Charles Swindoll. O falecido Peter Marshall, orador eloquente e capelão do Senado dos Estados Unidos durante vários anos, gostava muito de contar a história do zelador da fonte, um pacato habitante da floresta que vivia em um povoado da Áustria, nas encostas dos Alpes.
O idoso cavalheiro fora contratado havia muitos anos pelo então recém-constituído Conselho Municipal para retirar entulhos das piscinas formadas pela água que descia pelas encostas da montanha e abastecia a encantadora fonte da cidade. Com fiel e silenciosa regularidade, ele inspecionava as colinas, retirava folhas, galhos secos e limpava o limo que poderia obstruir ou contaminar o fluxo daquela corrente de água fresca. Aos poucos, o povoado começou a atrair a atenção dos turistas. Cisnes graciosos nadavam pela água cristalina, rodas d'água de várias empresas localizadas na região giravam dia e noite. As plantações eram naturalmente irrigadas e a paisagem vista dos restaurantes tinha uma beleza indescritível. Os anos foram passando. Certa noite, o conselho da cidade reuniu-se para o encontro semestral. Enquanto seus membros examinavam o orçamento, os olhos de um deles fixaram-se no salário pago ao humilde zelador da fonte. O responsável pelas finanças perguntou: quem é esse velho? Por que está sendo pago todos esses anos? Ninguém o vê. Pelo que sabemos, esse estranho guarda da reserva florestal não tem nenhuma utilidade para nós. Ele não é mais necessário. Por unanimidade, resolveram dispensar os serviços do homem idoso. Nada mudou durante algumas semanas. No início do outono, as árvores começaram a perder as folhas, pequenos galhos desprendiam-se e caíam nas piscinas formadas pelas nascentes, obstruindo o fluxo da água borbulhante. Certa tarde, alguém notou uma leve coloração marrom amarelada na fonte. 2 dias depois, a água estava mais escura. Após uma semana, uma película de lodo cobria toda a superfície ao longo das margens, provocando um mau cheiro. As rodas d'água movimentavam-se com mais lentidão e algumas chegaram a parar. Os cisnes abandonaram o local e os turistas também. Houve um surto de enfermidade no povoado. Constrangido, o conselho convocou rapidamente uma reunião extraordinária de emergência. Depois de reconhecer o erro grosseiro que haviam cometido, contrataram novamente o zelador da fonte. E algumas semanas depois, as águas do autêntico Rio da Vida começaram a clarear. As rodas d'água voltaram a funcionar e, mais uma vez, a vida dos Alpes retornou ao seu curso. Por mais fantasiosa que possa parecer essa história, é mais do que uma simples lenda. Ela contém uma relevante e clara analogia diretamente relacionada a essa época em que estamos vivendo. Os cristãos representam para o nosso mundo o mesmo que o zelador da fonte para o povoado. Um leve sabor de sal, misturado com raios de luz brilhantes e cheios de esperança, podem parecer insignificante ou desnecessário, mas Deus vem em socorro de qualquer sociedade que tente existir sem esses dois elementos. Veja, o povoado sem o zelador da fonte é uma representação perfeita do sistema mundial, sem sal e sem luz. Eu gosto muito dessa história, porque ela me ensina que, como o cristão deve ser para uma sociedade, para o mundo. E hoje que a gente vê tanta tristeza, tanto choro, a gente vê que a fonte está cheia de folhas, né? A fonte que rega o mundo está ali cheia de folhas. E cabe a nós sermos o zelador dessa fonte. Cabe a nós, como cristãos, deixar que rios de água viva fluam da nossa vida,
diretamente para a vida das pessoas. E eu lembro, então, da passagem que Jesus leu em Lucas capítulo 4, Jesus referiu-se a uma passagem de Isaías. Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. E Jesus, então, fechou o livro e disse, então ele fechou o livro, devolveu o assistente na sinagoga e disse, e ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E ele leu a passagem de Isaías 61, eu vou ler novamente e ver o que tem acrescentado em Isaías, que fala muito também com os nossos dias. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me a cuidar do que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, essa é a vontade do Senhor. E Jesus, quando ele passa, então, a autoridade para seus discípulos, que ele diz, toda autoridade me foi dada, portanto, ide, ter uma transferência de autoridade naquele momento. Então, hoje nós temos o Espírito de Jesus, esse Espírito do Senhor está em nós. Amém. Ele tem nos enviado nesse momento para sermos sal e luz, para levar esperança às pessoas que estão ali desesperançadas, de levar uma veste de alegria, né? Aquele que está ali triste, está ali em seu luto. Então, nós temos um grande trabalho, uma grande tarefa nesse momento de pandemia, em anunciar as boas novas do Senhor, anunciar a bondade do Senhor e o ano aceitável do Senhor. Então, nós missionários somos enviados a muitos povos. E eu soube hoje, nós temos missionários que trabalham no Timor-Leste, e teve uma grande enchente lá no Timor-Leste, teve um lugar onde uma missionária trabalha com deficientes, e o rio encheu e levou tudo, né? Nossa. Ela está desabrigada. Então, é alguém que está ali limpando a fonte, né? Para que aquele povo possa receber uma água cristalina do Senhor. Então, o nosso dever, né, como igreja, é estar ali, né, mantendo os zeladores da fonte. E nós, como cristãos, devemos ser zeladores da fonte do Senhor na vida de cada pessoa. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Glória a Deus. Incentivar os irmãos a cada dia lembrar-se de quem você é no reino de Deus, né? Quem você é? Você é sal, você é luz, você tem em você a fonte de água viva. Então, jorre essa fonte nas mídias, não use as mídias para jorrar uma fonte de mágoa, de rancor, de desavença, mas use a mídia para jorrar uma fonte de esperança, de anunciar o ano aceitável do Senhor, a bondade do Senhor. E certamente, queridos, muitas pessoas serão alcançadas, muitas pessoas que estão com o coração angustiado vão receber essa palavra com alegria. Então, que possamos fazer isso durante esse tempo, que possamos viver isso também durante esse tempo.
E é com muita alegria que eu compartilho com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é com muita alegria também que eu convoco a igreja a continuar orando pelos Amém. missionários, continuar contribuindo com os missionários. Um testemunho aqui da própria igreja local, aqui da Igreja Batista Independente, quando nós tivemos o relatório no final de ano, o relatório anual sobre a oferta de missões, e nós foram 3 anos de relatório, e o ano que a igreja mais levantou oferta de missões foi o ano passado. Foi o Glória a ano da Deus. crise, foi o ano que muitas pessoas passaram por dificuldade. Teve irmãos aqui na cidade que tinham seu empreendimento e pensaram que iam fechar, mas o Senhor realmente fez milagres, e o Senhor conduziu a igreja em triunfo, e foi o ano que mais a igreja levantou, cobriu todas as ofertas que precisavam, o que precisava enviar para os missionários foi feito. Então, nós louvamos a Deus, nós engrandecemos a Deus, porque a obra missionária não tem parado, o Senhor tem suprido, o Senhor tem feito maravilhas nesse sentido. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que maravilhoso poder ouvir essas palavras nessa noite missionária. Bom ouvir os testemunhos que Deus tem feito, né? Agora, como a missionária falou agora no final, Deus fez milagres, né? Praticamente, porque um ano de pandemia e foi o ano que mais se ofertou para missões, né? Servimos a um Deus de milagres, sem dúvida, né? Um Deus que dá providência para o seu povo, que abre portas onde não há portas, né? Creio que não somente eu, mas a todos que ouviram essa noite as palavras da missionária foram muito edificados, né? Lindo poder ouvir. Muito obrigado, missionária Eliana, por ter se disposto nesta noite a nos trazer essas palavras, a conversar um pouco com a gente, a nos contar um pouquinho como é que tem sido trabalhar aí no norte do Brasil. Queremos agradecer de todo o nosso coração aí por esses momentos, nosso muito obrigado. Convoco a todos, né, como a missionária já falou, que orem, vamos estar intercedendo todo o tempo aí para os nossos missionários, pelos campos, que o Senhor continue a derramar as suas bênçãos sobre a vida de vocês, nesse trabalho tão lindo, né? O meu muito obrigado aí pela disponibilidade. Amém. Eu que agradeço. A gente tem um carinho muito grande pela igreja em Porto Alegre, o nosso coração. A gente sente saudade do tempo que nós passamos aí. Queremos ver, né, se depois desse momento tão difícil de pandemia, a gente possa voltar a estar com os irmãos e poder abraçar, né? Amém. Eu tenho dito assim, que o único ajuntamento santo que a gente tem agora é com Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é um ajuntamento mesmo, bem perto. Mas, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos e poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus e termos comunhão, né? Comunhão presencial um com os outros, se Deus quiser. Amém. Quando vierem ao Sul, serão muito bem-vindos aqui com a gente. Então, novamente, meu muito obrigado a quem estava nos assistindo nessa noite. Te peço, continue orando para os nossos missionários, continue contribuindo, intercedendo a cada dia. Meu abraço, pastora Eliana, ao seu esposo. Nosso muito obrigado em nome da Betel Poa por ter vindo trazer esse testemunho maravilhoso e que o Senhor continue abençoando ricamente o trabalho de vocês aí, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Um abraço bem apertado a todos. Amém. Meu boa noite a todos. Até o próximo Momento Missionário, se assim o Senhor nos permitir. Até mais.